Então o Apache Arrow é um projeto Apache, né, como todo mundo conhece, projeto open source cheio de projetos interessantes por aí. Toma uma aguinha. Criado em 2016 e foi a união de stacks de tecnologias de base de dados e ciência de dados. Então juntou um monte de cabeçudo ali de ciência de dados e de base de dados para poder fornecer um suporte a muitas linguagens de programação para troca de informações, para troca de dados. Então ele foi criado para facilitar a troca de dados tabulares entre linguagens e ecossistemas diferentes. Aqui da última vez tinha esse monte de linguagem aí que ele suporta, né? Você consegue trabalhar com Feather e fazer a troca de informações entre uma linguagem e outra. Então você consegue C, C++, C Sharp, Go. Não importa pra gente é que tem Python aqui, né? Mas a gente tem implementações aí em várias linguagens. Então, o Apache Arrow é um projeto Apache que foi criado para criar um formato tabular em memória que facilite a transição entre informações dessa forma. Você vai ver qual que é a diferença dele, qual que é a ligação dele com o Feather daqui a pouquinho. Então, o Apache Arrow tem o que? Ele especifica como que os dados são armazenados em memória. Eu já adianto para vocês que é um formato colunar. Por mais que eu não tenha explicado aqui para vocês, a gente sabe que o formato colunar ele tem muitas vantagens com relação ao formato em linhas. E o Apache Arrow faz o quê? É um projeto que especifica como você faz para poder estruturar os seus dados tabulares em memória de forma colunar, né? Então ele gerencia dados em arrays, que é o PyArrow Array, isso na implementação do Python, né? Que pode ser agrupados em tabelas, que é o PyArrow.table. É como se fosse aqui o data frame do Pandas, né? Para representar dados tabulares. Eu tirei lá do próprio a documentação do Apache Arrow. Para enviar dados para arquivos, os dados em formatos Arrow em memória podem ser convertidos em arquivos. Então, quando eu quero mandar os dados em arquivo, então, o que eu falei aqui primeiro? O Apache Arrow é um formato de dados tabulares em memória. Quando eu quero jogar esse cara para algum arquivo, eu posso transformar isso em Parquet ou em Feather. E o Feather, que a gente vai ver aqui bonitinho, ele é uma implementação de um dos tables Arrow que estão lá em memória. Ele é a implementação daquilo em arquivo, para você jogar isso no arquivo ou para poder você jogar isso na rede, né? Para você transportar isso na rede. Então, qual que é a relação entre o Feather e o Arrow? O Arrow, ele está em memória, então você tem lá os arquivos, os dados em memória, em formato de table ou array, e aí ele tem uma implementação que eles chamaram de arquivo Feather, que é uma implementação de das especificações de memória, quando você joga isso para um arquivo, né? Para quem sabe um pouquinho de computação, o arquivo Feather, ele é a implementação daqueles dados que você utiliza para poder fazer comunicação entre processos, né? Que a gente chama de IPC. Então, IPC, você tem um processo aqui rodando e tem outro processo rodando lá no seu computador, e você quer fazer uma comunicação intraprocesso, o Apache Arrow tem uma especificação que basicamente foi a implementação utilizada para o arquivo Feather, mas isso, para quem não sabe computação, não tem nenhum problema. Basta você entender que o Apache Arrow fica em memória e quando eu quero jogar isso em algum arquivo ou quero trazer de um arquivo, eu vou utilizar ou o Parquet ou o Feather. No nosso caso, a gente vai falar mais do Feather aqui bonitinho, né? Então, falando especificamente sobre o arquivo Feather em si, ele é uma implementação do formato Apache Arrow para armazenamento em disco, como eu falei para vocês, né? Ele foi criado como uma prova de conceito para mostrar como a especificação do Apache Arrow era viável e performática. Então, o pessoal tinha ali os dados em memória, eles implementaram a materialização desses dados em memória no arquivo Feather para mostrar que ele era viável, que ele era rápido, que ele era interessante de se trabalhar, né? E o formato de armazenamento dele é colunar. A versão 2 representa exatamente o formato IPC do Apache Arrow, que eu falei para vocês que é essa utilização de comunicação entre processos em memória. Quem não sabe o que é isso não tem problema, mas é basicamente uma especificação de como você faz para poder fazer comunicação entre dois processos, né? Os processos, basicamente, não consigo me explicar, né? Os processos dentro do seu computador, imagina você tem lá o Word rodando e um Chrome rodando. Eles são processos que estão rodando ali atrás, na verdade são múltiplos processos, né? Múltiplas threads, mas imagina que eu quero fazer uma comunicação entre esses processos, eu posso utilizar algumas formas, né? Algumas maneiras de me comunicar entre esses dois processos, e o Apache Arrow faz uma especificação de dados tabulares que eu consigo jogar de um processo para o outro. Essa especificação foi puxada de lado e criado o Apache Feather para poder fazer uma implementação daquele arquivo em disco, né? Então é basicamente isso. E o formato de armazenamento é colunar. E que diabos é isso, né? A gente vai ver bem direitinho aqui.